Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor do site Esquadro Compasso e deste canal, e hoje quero trazer em pauta um assunto bem interessante e que é muito importante para a maçonaria, tanto em termos de alegorias, como em termos de simbolismo, como em termos de essência de seus ritos, de suas práticas, de alguns dogmas que nela estão inseridos. E qual é esse assunto? Na verdade, ele não é um assunto, ele é um personagem histórico, um personagem que tem uma importância fundamental para nós maçons, assim como Jesus Cristo tem para a Bíblia e para o Novo Testamento. Ora, é claro que a gente não pode comparar esse personagem com Jesus Cristo. Ele tem, na sua importância, no seu tamanho, ele é apenas mais uma alegoria de mais uma filosofia. E ele não tem uma importância bíblica, não tem uma importância histórica tão grande como foi a figura, o personagem de Jesus Cristo. Mas para nós maçons ele tem uma importância realmente muito grande, dado a sua presença em algumas alegorias, no nosso simbolismo, nos nossos rituais, né? E que ele se faz presente e que ele se faz parte desses rituais. E esse personagem é Irã Abif. Mas quem foi Irã Abif? Bom, para nós entendermos Irã Abif, nós precisamos, antes de mais nada, entendermos o Irã Abif bíblico e o Irã Abif maçônico. Bom, mas, Rosaldo, quem foi Irã Abif? Antes de mais nada, temos que saber o contexto onde Irã Abif está inserido. E qual é esse contexto? Na construção do Templo de Salomão, na grande obra que Deus embutiu, o grande arquiteto do universo, embutiu a Salomão, porque já que seu pai, que tinha recebido, que era na realidade para ser o grande construtor do templo, Davi, o pai de Salomão, não pôde por estar com as mãos maculadas de sangue, por estar com as mãos manchadas com o sangue das várias guerras, para poder alicerçar o reino de Israel, o reino dos judeus. Então Salomão, como um grande sábio, como uma pessoa que foi ungida por Deus para que realizasse essa grande obra, procurou quem? O rei do Tiro, o Irã de Tiro, e perguntou para ele se ele conhecia alguém que apto a construir um templo magnífico pro Deus dos judeus, pro Deus monoteísta, pro Deus que nós conhecemos como Yehvá, Jeová, o grande Deus da cristandade e das religiões não só dos judeus, mas também das religiões cristãs e das suas correntes históricas, né? Bom, com isso cabe ressaltar aqui também que Deus não queria mais que o tabernáculo, que o lugar santo dos judeus fosse uma simples tenda, uma simples barraca de lona, de peles, do material que era feito até então. Mas Davi, como eu já falei para vocês, não podia concretizar esse ato, até para uma própria questão de bélica. Ele teve envolto em muitas guerras, sujou sua mão com sangue. Então ele mesmo ele sendo uma pessoa ungida por Deus, ele não era a pessoa mais apta. Então Deus optou pelo filho dele, Salomão, um grande rei, um grande sábio, e dentro da sua sabedoria ele foi lá e buscou um aliado, um aliado que não era judeu, evidente, o rei do Tiro, né? Mas que pelo qual ele tinha muita estima, pelo qual ele tinha muito respeito, até porque, assim como o fato de ele não ser judeu, não queria dizer também que ele fosse um herege, fosse um infiel, ou fosse uma pessoa, um pagão na nossa visão.
Não, ele era uma pessoa que talvez Salomão respeitava as crenças deles, respeitava o seu conhecimento, respeitava o seu reinado, assim como ele devia também respeitar Salomão e tudo mais que provinha desse rei Salomão. Então Salomão pediu para Irã de Tiro indicar uma pessoa, tá? E Irã de Tiro ele indicou realmente o grande mestre construtor, uma pessoa de um grande grau de conhecimento chamado Irã Abif. Mas essa nossa pesquisa histórica no lado bíblico, nós pesquisamos através de alguns livros, como por exemplo do pastor da igreja anglicana J.C.M. Ward, no seu livro Uwas Hiram Abif, ou Quem foi Hiram Abif, publicado em 1925 em Londres e posteriormente reeditado pela London Lewis Masonic em 1986, que baseou as suas pesquisas na Palestina quando comparou os relatos bíblicos, né, com os relatos profanos e principalmente estudou as raças que habitavam a Síria e a Ásia Menor, que era a região ali do Oriente Médio, ali, que é uma região que a Ásia Menor faz parte do Oriente Médio. O Oriente Médio, na realidade, faz parte da Ásia Menor, na época da construção do Templo de Salomão. Dentre as outras publicações, foram consultados mais 2 livros, até importantes. O The History of Freemasonry, a história da maçonaria de Albert Mackay, publicado pela primeira vez em 1881, tá? E reeditado em 1996 por outras editoras. E também o The Builders, a History and Study of Freemasonry, tá? Os construtores, a história e o estudo da maçonaria de Joseph Fort Newton, de Virgínia, USA, 1914. Bom, esses livros eles deram embasamento para que a gente pudesse vir nesse vídeo aqui e pudesse passar para vocês um pouco desse relato, mesmo que de forma bem resumida, bem às vezes até pulando algumas partes, né? Pulando alguns tópicos importantes e relevantes, mas aqui, dado a circunstância, muitas vezes a gente tem que optar por alguns cortes. Bom, mas vamos ao que interessa. Tá. Primeiramente, no livro da Bíblia, Crônicas 2, de 13 a 14, de Salomão, né, que diz que Salomão, pretendendo levar adiante a ideia de Davi, seu pai, de construir um templo em louvor ao nome do Senhor, do Deus de Israel, do Deus dos judeus, né, ele queria construir um palácio para a sua morada, um templo para que Deus ali habitasse, não mais um tabernáculo, não mais um local de lona, feito de peles, de modo precário, um lugar que suportasse as intempéries do tempo, que na realidade aguentasse por um determinado tempo imemorial, que fosse suficiente forte, né, para se sobressair, e assim como as construções romanas, assim como as construções do Egito, eles queriam algo para a eternidade, um templo que permanecesse ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, ao longo das várias gerações de judeus. E o tabernáculo, cá entre nós, o templo dos primeiros judeus era um templo fraco, era uma construção bem arcaica, bem rudimentar, e que muitas vezes demonstrava fraqueza e estava sucinta a invasões, estava sucinta a pegar fogo, e então tudo isso impactava como é que eu posso falar assim, me fugiu o termo, agora me fugiu o termo, vocês vão me desculpar, mas era algo que seria muito importante para o povo israelense, para o povo judeu, né? Porque um templo bem feito, um templo bem alicerçado, daria uma nova visibilidade
para o Deus de Israel, não mais aquele tabernáculo simples, aquela coisa mais arcaica, aquela coisa dos povos que até então nômades e pastores que eram os israelenses, os judeus. Tá? Então esse novo templo ele devia ser erigido diante da grandeza desse Deus, Deus judeu, Deus cristão, que faz parte hoje da nossa religiosidade. Então isso, Salomão acabou, isso de acordo com Crônicas, né, que é o livro da Bíblia, que tem esse relato histórico, que é um relato que está na Bíblia e que faz parte do Antigo Testamento. Então esse Salomão, né, solicitou auxílio a Irã de Tiro, que era homônimo do Irã Abife. E além, é claro, da ajuda material, a ajuda de pedras, ajuda de madeira, cedro do cipreste e pinho do Líbano, que seriam essenciais também para a construção do templo. Então, seriam materiais primordiais para a construção e para os alicerces dessa nova construção, dessa nova casa de Deus. Bom, com isso foi enviado um homem sábio, um homem que nos relatos da época ele tinha um destaque em relação aos demais arquitetos, aos demais construtores, até porque provavelmente ele tinha herdado uma herança de conhecimento, uma herança de sabedoria que o distinguia dos outros homens, porque ele não era um simples construtor, ele era muito mais do que isso. Nós vamos ver daqui um pouco mais para frente qual que era o destaque que tinha Irã Abife dos demais construtores e o porquê que ele foi recomendado por Irã de Tiro para Salomão. Apesar que Salomão, meio que dentro da sua sabedoria, da sua grande sabedoria, sabia que seria esse homem, sabia que ele era o ideal para a construção do templo para o Deus de Israel. Bom, Irã, o rei Irã de Tiro, enviou-lhe um comunicado enaltecendo, é claro, a sabedoria e a inteligência do seu indicado, que era o seu homônimo, né, como eu já falei para vocês, o Irã Abife. Ainda nós lemos em Crônicas 2, de 13 a 14, que nesse mesmo comunicado, nessa mesma carta, nessa mesma documento, né, que foi encaminhado para o Salomão, o rei Irã faz uma descrição detalhada da capacidade elaborativa de Abife. Tá? E qual que era essa descrição? Que eu vou ler esse trecho aqui para vocês que vocês não percam os detalhes e as minúcias dessa descrição. Tá? Então, vamos lá. De acordo com Irã, rei do Tiro, Irã Abife trata-se de um homem que sabe trabalhar em ouro, em prata, bronze e ferro, madeira, púrpura, jacinto, linho, escarlate, laura e todo gênero de escultura. Ele é capaz de inventar engenhosamente tudo que seja necessário para qualquer trabalho e trabalhará com seus artistas e com os artistas do teu pai. Ou seja, conforme o relato da época, ele era a pessoa ideal porque ele tinha não só o conhecimento da construção, mas ele tinha o conhecimento de vários outros aspectos inerentes para o engrandecimento do templo de Salomão, para aquilo que Salomão pretendia com o erguimento, com o novo templo dedicado ao pai dos judeus, ao Deus dos judeus, né, que era o Jeová, Yevá, ou simplesmente Deus, né, o grande arquiteto do universo para nós todos. Então, em Reis também, tá, estão bem especificados, no outro livro da Bíblia, Reis 1, está especificado os trabalhos desenvolvidos por Irã no templo. São enumerados todas as obras por ele realizadas, com destaque para 2 colunas que ele tinha, isso após já a construção do templo, que ele erigiu em bronze. Então veja só que
além dos conhecimentos que ele tinha com a pedra talhada, com a pedra bruta, com a pedra esculpida, ele tinha também o conhecimento de trabalhar o ferro, trabalhar o bronze, trabalhar o ouro, de forma que transformasse esses metais em verdadeiras obras-primas da escultura, obras-primas que um homem pudesse dedicar não que fosse ao seu Deus, né, mas ao Deus de um outro povo, e dando dignidade, dando elegância, dando uma suntuosidade desejada por Salomão, que era o rei dos judeus. Tá? Então ele esculpiu na realidade na entrada do templo duas colunas, uma na qual ele chamou de Jaquim e a outra de Boaz ou Boaz. Tá? E estavam colocadas, é claro, uma à esquerda e uma à direita, né? E representando Judá e Israel, os dois reinos que foram unificados por Davi. Por isso que Davi não pôde ser, não foi ungido, não foi escolhido por Deus, por Jeová, pelo grande arquiteto do universo, para ser o responsável pela construção do Templo de Salomão, porque nessas guerras da unificação entre Judá e Israel, ele teve que lutar com inimigos, como eu já falei para vocês, sujou as mãos de sangue, então ele estava impuro, conforme a normativa de Deus, desse Deus que tinha especificado um templo para o seu povo, para que seu povo pudesse ter um lugar de adoração digno desse grande Deus, desse grande mestre, desse grande arquiteto do universo. Bom, então, passado esse contexto histórico da Bíblia, mas quem foi, afinal, o Hiram Abife? Existem, na realidade, duas versões bíblicas para a origem do arquiteto Hiram Abife. Tá? Em Crônicas 2 está escrito, está relatado lá em Crônicas 2, que ele era filho de uma tribo denominada Dan. O que era essa tribo de Dan? Enquanto que em Reis 1, ele é tido como um filho de uma mulher viúva originária da tribo de Naftali. Na realidade, tanto Naftali como Dan eram muito próximas ali, eram na região fronteiriça do que hoje é o Líbano com Israel, eram na região fronteiriça de onde era o reino dos fenícios com o reino dos judeus na época. Então havia também ali uma miscigenação entre os fenícios e os judeus. Então até alguns historiadores que alegam que a mãe de Hiram Abife tinha ascendência judia, mas vamos dar mais uma pesquisada aqui, mais um embasamento histórico de acordo com o aspecto bíblico da origem de Hiram Abife. Bom, então, de acordo em Crônicas, Hiram Abife era oriundo de Dan, e já em Reis ele era oriundo de Naftali. Tá? Provavelmente uma região eram regiões circunvizinhas, como a gente vai ver ali, e podiam até se confundir com uma única região nos dias atuais, né? Tá? Se consultarmos os tratados de arqueologia, iremos verificar que essas duas tribos, tanto Dan e Naftali, estavam situadas nas redondezas de Tiro, que era uma das maiores cidades ali da região, junto com Beirute, com aquela região. Então Tiro era além de ser um porto muito importante, era como se fosse uma capital, e Dan e Naftali fosse a região metropolitana dessa capital. E até pela própria extensão territorial desses reinos, né, eram muito próximas, não era como assim a nível de Brasil, distantes, a quilômetros uma da outra. Então eram regiões muito próximas, muito fáceis de percorrer a pé, ou de uma proximidade que propiciava uma comunicação intensa, não só entre Tiro, mas também entre Tiro, Jerusalém e as cidades judias que comercializavam com o povo fenício, porque o povo fenício era conhecido e tinha como principal característica o comércio. Eles eram um povo comerciante que comercializavam seus produtos e os produtos de outros países, não só ali na região do Oriente Médio, mas em toda a região do Mediterrâneo. Tá? Então isso é muito importante, por isso que havia uma relação comercial e
dado a grandeza da sabedoria de Salomão, ele sabia se aproveitar muito dessas associações, desses tratados que ele fazia com reis amigos, né, para trazer riquezas e para levar as riquezas dos judeus para os outros reinos. Tá. Para dar mais veracidade, então, a essa afirmativa, nós devemos salientar a seguinte questão, que as duas versões bíblicas, na realidade, afirmam que Irã teria sido um homem que morava na cidade de Tiro. Ora, é natural que no desenvolver da sua carreira, no desenvolver do seu conhecimento, ele procurou um centro comercial, uma cidade maior para alçar um destaque, porque provavelmente ele era uma pessoa que, eu não vou falar ganancioso, mas que tinha uma perspectiva de vida maior em Tiro do que teria em Dan e Naftali, que eram aldeias não que fossem insignificantes, mas era como você sair da cidade do interior hoje e ir para uma grande capital, ir para Brasília, ir para São Paulo e tentar fazer o seu nome lá. Se você tem um grande conhecimento, é claro que você não vai ficar restrito a uma região onde não vai te dar os subsídios, né? Onde não vai te dar a necessidade, não vai te dar as condições para que você se destaque. Você vai procurar uma cidade onde você possa alçar voos maiores. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com Irã Abif. Esse relato, na realidade, é até muito significativo. Por quê? Porque Tiro era um dos centros de trabalho da região de Adonis. E, como eu falei para vocês, portanto, era um conglomerado, né? Um conglomerado populacional, um grande porto, uma grande cidade da época e da região ali e dos países circunvizinhos. Então, havia não só laços comerciais, mas laços econômicos importantes que levavam muitas pessoas a procurarem ir para Tiro. Para quê? Para procurar novas riquezas, para procurar uma nova padrão de vida, né? E para procurar se desenvolver quanto pessoa. Nesse aspecto, alguns testemunhos até são conflitantes acerca da identificação da tribo na qual a mãe de Irã Abif pertencia. É até explicável que, pelo fato talvez ela não fosse uma judia propriamente dita, ela fosse miscigenada, ela fosse uma judia interracial, ela tivesse sangue, ela não fosse puramente judia de sangue, mas ela tivesse ascendência judia em alguma parte de sua árvore genealógica. Então isso é muito importante. Tá? Aos olhos da maioria dos historiadores, isso também é relevante a gente abordar aqui nesse vídeo, é interessante manter a afirmação de que o grande arquiteto do Templo de Salomão tinha sangue judeu nas veias. Não se pode atestar com 100% de veracidade esse aspecto, se é verídico ou não, mas o fato é que pressupõe-se que ele tinha mesmo que longínqua, mesmo que distante, uma ascendência judaica no seu sangue. Tá, mas isso eu considero irrelevante, até porque o que chamava a atenção de Salomão era o conhecimento e as habilidades que ele tinha adquirido na época, porque senão Salomão iria contratar e iria chamar um arquiteto, um construtor judeu. Então, se ele chamou Irã Abif, uma pessoa que teoricamente teria sido judeu, é porque não havia ninguém em Israel, ninguém no reino de Judá que tinha esse conhecimento que tinha Irã Abif. Então, dentro dos conhecimentos atuais, né, dentro dos estudos atuais, talvez devêssemos considerar que a mãe de Irã realmente pertencia a uma tribo denominada de Dan, até porque, vamos dar mais uma analisada nesse quesito. Dan, naquela época, era dividido em duas seções, em dois bairros, em duas localidades, em dois distritos, né, nos dias atuais. Né? Uma de pequena dimensão, né, bem pequena mesmo, tá? Que era separada da parte principal e estava localizada à direita da tribo de Naftali.
Então veja só que tanto Dan como Naphtali tinham um relacionamento, tinham uma distância muito próxima uma da outra. Então, aí já é um ponto circunstancial. Tá? E entre os vizinhos fenícios, entre os seus vizinhos, tá? Os habitantes dessa seção seriam considerados como oriundos de uma tribo da fronteira. Então, por ser Dan próximo a Naphtali era uma cidade fenícia, e provavelmente por ser muito próxima da fronteira, havia em Dan mais miscigenação do que em própria Naphtali. Então, provavelmente eles eram, até por questões étnicas, até por questões religiosas, até por uma série de questões culturais, eles eram um conglomerado ali próximo que não se misturavam muito com Naphtali. Por quê? Porque eram mais miscigenados, eram mais cidadãos do mundo do que os próprios fenícios e do que os próprios judeus, que também provavelmente estariam próximos das fronteiras ali da região. É como hoje a região de Gaza, a região de Tel Aviv, tudo muito próximo ali, tudo muito junto, e que, apesar das fronteiras naturais, as fronteiras físicas são muito pequenas, né? Então, talvez em horas a gente passe de Israel para a faixa de Gaza, da faixa de Gaza para o Líbano e retorne para Israel. É diferente do Brasil, que é um país de dimensões continentais, que torna-se mais difícil a gente passar as fronteiras, né? Mas vamos lá. Então, era uma tribo, por ser uma tribo fronteiriça, sem uma especificação correta, até pelas dificuldades topográficas e de localização, como eu falei para vocês. É necessário salientar que a maioria das pessoas daquela época nasciam e morriam em um mesmo lugar, sem nunca, na realidade, arriscar uma viagem mais longa, e a comunicação era exclusivamente verbal. Então, provavelmente a mãe de Hiram Abif nunca se arriscou, nunca quis sair da localidade. É muito normal, ainda nos tempos de hoje, que as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas, tem pessoas que nunca saíram das sociedades. Isso acontece aqui no próprio Brasil, no nosso próprio cotidiano. Então, naquela época, que era muito mais difícil a comunicação, que era muito mais difícil os transportes, também ocorria até com mais naturalidade esses aspectos. Então, as pessoas nasciam e morriam no mesmo lugar, e muitas vezes não tinham interesse de se aventurar em outras regiões, até por uma própria questão de comodidade, de segurança. Então, provavelmente isso que levou a mãe de Hiram Abif a nunca sair de Dan e nunca ter ido para Naphtali. Mas ele, talvez por uma série de fatores, quis alçar novos voos e acabou indo para Tiro, para uma região, um centro cosmopolita, um conglomerado urbano muito maior, onde ele poderia ter uma visibilidade maior em relação ao seu trabalho, ao seu conhecimento e à sua arte, a arte de construir, a arte de esculpir, a arte de trabalhar o ferro, né? Então, por onde a mãe de Hiram passou, justamente a tribo que os judeus mais conheciam era a tribo fenícia denominada de Naphtali, até por uma razão que eu já expliquei para vocês, por ser uma tribo fronteiriça, por ser uma tribo dali próxima da região entre a fronteira do que hoje é o Líbano com Israel. E dá-nos a impressão de que a mãe de Hiram Abif era viúva. Isso está colocado no Reis 1.7, Reis 1, de 7 a 13. E é por isso que vem desse fato dela ser uma viúva provavelmente de um fenício, alguém que passou o conhecimento para Hiram Abif, o pai de Hiram Abif passou esse conhecimento para ele, né? E era uma coisa muito comum na época, o pai passar a profissão para o filho e o filho acabar herdando essa profissão. Aconteceu com o próprio Jesus Cristo, na qual Jesus era carpinteiro e passou a profissão de carpinteiro para o próprio Jesus, apesar que ele não deu continuidade, ele saiu para profetizar, para pregar a sua palavra, né? Mas ele era filho de um carpinteiro, e ele herdou os conhecimentos de carpintaria de José num breve período da sua vida. A mesma coisa aconteceu com Hiram Abif. É por isso que os maçons se identificam como filhos da viúva,
Por quê? Porque ela era viúva de um construtor, de um fenício, que foi o pai de Irã Abife. Tá. Quanto a isso, não há dúvida que o pai de Irã Abife era o fenício de quem Irã aprendeu a profissão. Se há relatos bíblicos, se há relatos históricos, né, se pressupõe com uma certa tranquilidade, com uma certa veracidade dos fatos, de que o pai de Irã foi fenício e que também era construtor e talvez até que era escultor, e ensinou ele a trabalhar esse conhecimento, essa sabedoria que depois ele trouxe para a grande construção do Templo de Salomão. Tá? Então é claro que o maior número de trabalhadores que ao longo da construção do templo que Irã trouxe, né, para a construção, para os auxiliares de Irã Abife, também eram fenícios e alguns até judeus, porque por serem regiões circunvizinhas ali, era muito inerente que esse contato de amizade, que esse contato, até pelas próprias questões de amizade entre Irã de Tiro e Salomão, se faziam também em termos populacionais, em termos dos povos locais ali. Então, essa miscigenação e esse comércio, essa troca de conhecimentos era muito grande entre os dois reinos. Bom, uma vez colocadas as origens de Irã, vamos ao nome Abife. De onde que veio essa expressão? Porque nos tempos antigos, nos tempos imemoriais, era muito comum que as pessoas fossem identificadas não por um sobrenome como nós temos hoje, como o meu é Rosaldo Bonet, como uma pessoa pode ser o Rodolfo da Silva e assim por diante. Então, hoje nós temos nome e sobrenome. Mas naquela época era muito comum que os nomes provinham ou das profissões, ou de algum aspecto geográfico, alguma da região, ou na tradição dos povos ali do Oriente Médio, eles destacavam muito a origem familiar. Então, Irã era filho do seu pai, eles traziam o nome do seu pai. Para isso, eles usavam alguns termos linguísticos, né, alguns vocábulos que identificavam essa raiz do nome. Então, por exemplo, o nome de Irã Abife ainda causa controvérsias tanto entre os estudiosos da Bíblia como os estudiosos da maçonaria, os estudiosos também das escrituras sagradas, os historiadores, mesmo os mais focados nos livros da Bíblia. Tá? Aparece que Abife não seria propriamente o seu sobrenome. Na realidade, parte do seu nome, pois Ab em hebreu, Ab de Abif, em hebreu, significa pai, e a letra I de Ab, I, teria o significado de meu, e o If significa também meu. Então, Abif seria meu pai. Portanto, o nome de Irã Abife deveria ser traduzido como Irã, meu pai. Então, provavelmente era um resgate da origem paterna dele, de quem ele era filho, de quem foi o seu progenitor, né? Então, Irã Abife, na sua tradução como Irã meu pai, era talvez a origem do pai dele, da região, por ele ser fenício. Mas também é um quesito muito interessante aqui, que é importante a gente ressaltar, que é o quê? É necessário a gente acrescentar que entre os hebreus a expressão pai significa uma honraria, e também seria uma pessoa proeminente, que assim era denominado, podendo significar também como um conselheiro, um coach, alguém que tinha um significado maior no seu seio pessoal. Por exemplo, como se fosse um pai da aviação, um pai do conhecimento, um professor, um técnico, alguém que transmitia um conhecimento maior, alguém que se destacava da sociedade. Então, o pai,
na, na língua, no hebraico antigo e no aramaico, ele tinha um significado um pouco mais amplo. Não era o pai sanguíneo, o pai, o progenitor. Ele era um pai também em relação ao conhecimento, como se fosse um conselheiro, como se fosse um chefe, alguém que com destaque maior dentro da própria tribo. Como afirma, nesse caso, né, um estudioso de nome Dr. McClintock, que cita esse aspecto no livro The History of Freemasonry. É interessante também nós salientarmos que em Reis não tinha nenhuma referência em relação ao sobrenome de Irã. Essa referência a Bife só consta em crônicas. Tá? Então, na realidade, são os relatos que estão inseridos no aspecto bíblico. Nós não temos muito mais coisas para falar, até pela própria poucas citações no próprio Antigo Testamento, né? Então nós não temos muito o que expor em relação a Irã Bife. Nós temos somente esses relatos de crônicas e de reis que citam que ele foi o grande arquiteto responsável pela construção do Templo de Salomão. Tá. Mas na simbologia maçônica e na lenda de Irã, que é uma das lendas mais importantes a partir da exaltação para mestre de nós maçons, né? Ele tem todo um simbolismo, ele tem toda uma alegoria em relação à lenda, em relação aos fatos que nortearam a construção do Templo de Salomão, aos fatos que nortearam aquela história que transcorreu após o acordo entre Irã do Tiro e Salomão, que levam todo um simbolismo, toda uma alegoria do conhecimento maçônico para dentro dessa lenda, para dentro do que aconteceu ao longo dessa construção. Então, quem tiver um pouco de curiosidade, eu não vou relatar a lenda aqui de Irã Bife, não vou entrar nesse detalhe, mas ela é uma lenda que está amplamente divulgada na internet e é uma lenda que está amplamente também divulgada em livros, em revistas. Então cabe para quem está assistindo esse vídeo, né, ir lá, dar uma busca no Google, lenda de Irã Bife. Com certeza vai poder ter acesso à lenda, vai poder ler. Não sei se vai conseguir entender, porque não é esse a motivação do vídeo. Talvez eu até possa fazer um vídeo futuro mais específico sobre a lenda de Irã Bife, desde que não me torne perjuro em relação aos segredos da maçonaria, mas é uma coisa que eu ainda vou estudar um pouco, que eu ainda vou me dedicar. Mas qual que era o ínterim já no aspecto maçônico de Irã Bife? O que ele significa para nós maçons? Se na Bíblia ele era ele era o arquiteto, mesmo que tendo um destaque, né, ele sempre vai ser um arquiteto. Ele não era o rei de Tiro, não era o rei Salomão, ele sempre teve um papel coadjuvante no tratado. Acabou um pouco o incômodo do vídeo. Eu vou pedir mil desculpas para vocês, porque na realidade eu sempre deixo no modo avião, mas não, dessa vez eu acabei esquecendo. Bom, mas vamos dar continuidade. Então, Irã Bife, na alegoria maçônica, na alegoria dos maçons, na verdade, é o representante abstrato de uma ideia, de um significado, de uma parábola, vamos dizer assim, na qual ele é remetido ao templo da humanidade. Ele é aquela pessoa
que nada mais é do que representa o templo, não o templo de Salomão, mas o nosso próprio templo, a nossa própria lapidação da pedra bruta, onde nós procuramos cavar masmorras ao vício e construir templos à virtude. Então, na lenda dele e na história, na alegoria maçônica que foi herdada dos operativos para os especulativos, nada mais é do que a construção do nosso próprio templo interno. Nós usamos Hiram Abif, nós usamos a sua história, o seu relato bíblico, para quê? Para a gente possa passar uma mensagem da construção do grande arquiteto, da grande construção interna do nosso templo, para daí sim a gente construir um templo universal, onde todos esses pequenos templos se farão como células que fazem parte do corpo humano. Então, assim como o nosso corpo humano parece uma estrutura única, não, ela é composta de vários órgãos, de várias células, de várias pequenas partículas, né, que nada mais são do que pequenos templos que unificados, que juntos fazem com que a gente seja um grande templo uno, um grande templo pessoal. Então, o grande significado, a grande aprendizagem de Hiram Abif na maçonaria é justamente isso, é esse aspecto. É o nosso templo interior, é o nosso templo que a gente busca ao lapidar a nossa pedra bruta, ao nós transformarmos em diamante. Assim como a busca não só de todo cristão, de todo muçulmano, de toda pessoa de bem, né? Pelo bom caminho, pela virtude e pela luz que a gente busca ao acreditar num Deus, ao acreditar num ente superior. Bom, creio que apesar do vídeo ficar um pouco longo, né? Mas ainda ficou um tanto que resumido para quem gosta da temática. Então, eu aconselho vocês todos a procurarem sobre Hiram Abif na internet ou em livros. Tem uma literatura muito vasta sobre Hiram Abif e se aprofundarem mais nesse assunto. Tá? Eu creio que eu já lancei uma primeira luz, já acendi a chama da curiosidade, né? Agora cabe um pouco também a vocês, né, espectadores, procurarem e interagirem com esse assunto. Espero que tenham gostado desse vídeo, façam seus questionamentos, não deixem de dar aquela curtida no vídeo, de se inscreverem nesse canal e, para nós encerrarmos o vídeo, eu desejo a todos um tríplice fraternal abraço, saúde e força e união do irmão Rosaldo. Só me desculpem o detalhe da chamada de telefone aqui, mas espero que todos tenham adquirido esse conhecimento, pelo menos a chama do conhecimento, a chama da curiosidade, para buscarem mais sobre Hiram Abif. Fui!